Olá, ótima noite a todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é André Biernat, eu sou jornalista de saúde e ciência. Estou aqui para apresentar o Simpósio da Libs no Congresso Virtual do Todos Juntos contra o Câncer, o TJCC. O nosso tema hoje é tecnologia e humanização no tratamento oncológico. Essa equação é possível? Nós vamos discutir se todos esses dispositivos, inovações que a gente vê chegarem na medicina a todo momento, né, como que eles impactam o diagnóstico, o tratamento e a prevenção do câncer. E se é possível equalizar essas duas coisas, a tecnologia com a humanização, né, do tratamento e do paciente. Bom, eu vou ficar responsável por moderar esse painel e fazer as perguntas iniciais para os nossos 3 convidados mais do que especiais. Vou começar apresentando a primeira delas, que é a psico-oncologista Vera Bifulco. A doutora Vera, ela integrava, até março, a equipe de cuidados paliativos do Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Como vai, doutora Vera? Tudo bom? Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria muito grande estar participando desse fórum. Muito obrigado, doutora. Nosso segundo participante, ele está remoto, é o médico Luiz Vicente Riso, diretor de ensino e pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Tudo bom, doutor Riso? O senhor nos escuta? Escuto perfeitamente. Vocês me escutam aí? Aparentemente vocês não me escutam. agora escutamos. Como vai, doutor? Tudo bom? Que bom. Eu vou bem. Agora vou melhor que vocês conseguem ouvir, né? Perfeito. E o nosso terceiro e último participante é o biólogo César Filho, que é fundador da startup WeCancer. César, um prazer falar com você. Prazer falar com vocês todos. Boa noite e é uma honra estar aqui nesse painel. Perfeito, César. Bom, pessoal, antes da gente começar com a nossa sessão de perguntas e respostas, eu tenho 3 recados bem rápidos para passar para vocês. O primeiro deles é que vocês podem fazer perguntas na nossa plataforma. Então, caso surja alguma questão, alguma dúvida, né, que vocês tiverem ao longo, né, do nosso debate, por favor, escrevam aqui na nossa plataforma, que ao final a gente vai ter um tempinho, né, para fazer essas perguntas para os nossos 3 especialistas. O segundo recado é que você pode participar, né, do congresso e repercutir todas as mensagens, né, que estão sendo feitas aqui ao longo de todas as apresentações nas redes sociais. Então, utilize o seu Twitter, o Facebook ou o Instagram e, por favor, use a hashtag Movimento TJCC. O terceiro e último recado é que o TJCC esse ano tem uma espécie de gamificação, né, desafios que acontecem ao longo das palestras. Então, vocês fiquem atentos que ao longo do nosso debate vai aparecer um código na tela. Aí o que a gente pede é que vocês anotem esse código e ao final da apresentação vocês entrem no site, né, do Congresso, do TJCC, na aba de patrocinadores. Ali vocês vão digitar esse código e vão poder participar de um quiz, de um desafio. E ao final, enfim, vocês podem ganhar algumas pontuações e concorrer a alguns prêmios. Ok? Então vamos lá, eu vou fazer a minha primeira pergunta. Vou começar com o Dr. Riso. Dr. Riso, só para a gente ter uma perspectiva histórica, né, da evolução tecnológica na medicina, como que se deu essa evolução nos últimos 10 anos, assim, e como o tratamento, a prevenção e o diagnóstico do câncer foram impactados por essas inovações que estão chegando a todo momento? A gente vive um admirável mundo novo, né? Coisas que eram promessas há 10 anos atrás se caracterizam como certezas hoje. A gente tem desde coisas relativamente simples, como o estabelecimento que determinados tipos de exames são absolutamente fundamentais para você entender a predisposição para o câncer, mas também para você entender quais são as melhores terapias e o que é possível fazer para o paciente do ponto de vista médico-assistencial, são realidades hoje para uma porcentagem muito grande de pacientes, para uma porcentagem muito grande de tumores, né? Você vê também coisas que são incrivelmente eficientes, como a terapia oral, a quimioterapia oral. São anos que foram anos muito proveitosos, as taxas de diagnóstico e de tratamento eficaz do câncer têm subido muito, consequentemente a mortalidade tem diminuído imensamente. Recentemente um estudo em GES mostrou que para cada 1000
mamografias que você faz, você previne uma morte por câncer de mama, o que é um resultado espetacular, porque isso já passou a fazer parte do dia a dia das mulheres. Enfim, é uma época que a gente olha para frente com o trabalho da ciência, com o trabalho dos profissionais de saúde e com a colaboração dos pacientes que têm entendido a importância dessas inovações, dessas novidades, se dispostos a participar dos ensaios de pesquisa que permitem que se comprove que são eficientes ou não. Muita coisa a comemorar nesses últimos 10 anos. Como eu falei, os avanços vão desde coisas complexas como a medicina personalizada, até coisas que parecem simples, mas são extremamente importantes, como a quimioterapia oral, passando por coisas incríveis, cooperativos, que nos ajudam com inteligência aumentada. Eu não gosto muito do tipo inteligência artificial, eu gosto mais de inteligência aumentada. Nos ajudam com inteligência aumentada a prover um melhor serviço para a saúde dos nossos pacientes. Perfeito, Dr. Riso. E César, eu queria pegar também a sua impressão, né? Você que trabalha, né, nesse mundo das startups, que tem, né, a tecnologia como, né, no DNA. Como que você vê isso, né, no tratamento e no diagnóstico do câncer, né? Como a tecnologia vem impactando, né, nos últimos 10 anos? Obrigado pela pergunta. Eu me graduei em biologia com ênfase em biotech. Então eu lembro quando eu entrei na faculdade, algumas questões relativas ao diagnóstico precoce do câncer, técnicas moleculares, estava na bancada da ciência. Quando eu saí da universidade, isso já estava sendo aplicado. Então, o avanço da biotecnologia, o avanço da biologia molecular contribuiu muito, né? Porque hoje a gente tem métodos de diagnóstico precoce pela saliva, e são exames que a gente consegue fazer chegar nos rincões da Amazônia. E antigamente diagnosticar era muito mais difícil. Ainda é difícil, mas a gente tem visto avanços. Do ponto de vista das tecnologias digitais, nos últimos 10 anos houve um avanço gigantesco. Primeiro porque a gente passou a entender e valorizar os dados, né, os dados agregados. Então, se discute hoje, por exemplo, integração dos prontuários. Então, se eu sou atendido no Einstein, depois eu viajo para Belo Horizonte, sou atendido em um outro hospital, que esses dados se comuniquem, né? Então, isso no Brasil ainda caminha, mas isso já é realidade em alguns outros países, então isso é um grande avanço, essa integração dos dados. E a gente vê também eu diria, um crescimento da data science, da inteligência artificial, e a gente vê empresas assim extremamente disruptivas fazendo um trabalho super bacana. Já pegando um pouco do que a gente faz aqui, tem um artigo que foi publicado em 2016 e ele foi apresentado na plenária da ASCO, o maior congresso de câncer do mundo, em 2017, mostrando que pacientes que eram acompanhados por um aplicativo viviam em média 5 meses a mais, com aumento na qualidade de vida de 26%, reduzindo o custo de tratamento. Então, tecnologia associada a uma coordenação de cuidado proativa ajuda o paciente a ver mais, melhor e reduzindo o custo do sistema. Então, acho que o que a gente está experimentando ainda é a pontinha do que será a revolução da saúde nos próximos 10, 20 anos. Perfeito, César. E, doutora Vera, assim, do ponto de vista jornalístico da questão, né, é muito empolgante, né, a gente ver essas mudanças, né, no tratamento, no diagnóstico do câncer e poder levar isso, né, até o público, trazer essas boas notícias. Mas como é do ponto de vista da senhora lidar, né, com essa empolgação do paciente e essas mudanças constantes que estão acontecendo, né? Como que é falar com o paciente, às vezes ter que, né, segurar um pouco a expectativa, às vezes também ensiná-los, né, a como lidar com todas essas tecnologias? Como a senhora lida com isso na prática? Bom, eu gostei muito do tema dessa mesa, né, humanização e tecnologia. Sim, eu acho que é uma equação mais do que possível, e eu acho que a única coisa é fazer aquele uso parcimonioso da tecnologia, né? Nas últimas décadas, a tecnologia teve um avanço assim imprescindível. Eu que já sou aqui da terceira idade, aquilo que para nós
era tecnologia, era uma sombra, era uma coisa que agora a gente convive com isso no nosso dia a dia, né? Então, indiscutivelmente, esses avanços são muito bem-vindos. O que acontece é que a gente tem que ver a humanização. Então, por exemplo, nada substitui o contato humano, né? A clínica, o olho no olho, né? A presença do médico, né? Aquilo que o médico fala, o médico é deificado, tudo aquilo que sai da boca do médico é sagrado. Então, o que eu acho é que a gente tem que realmente conciliar esses dois itens para que essa tecnologia ela sirva para o médico completar o seu diagnóstico, finalizar o seu diagnóstico, e para o paciente que ele tenha recursos de melhorar a sua qualidade de vida, que é o objetivo maior. Perfeito, doutora Vera. César, eu queria perguntar para você, né, que a gente está diante de um cenário muito desafiador, né? A gente está numa crise econômica, cortes em investimentos, em pesquisas. Como isso pode impactar, né, o desenvolvimento da tecnologia, quando a gente pensa especificamente, né, em medicina e na oncologia, né? Porque sem dinheiro a inovação se dificulta, né? Mas ao mesmo tempo que é uma redução de investimento estatal, a gente vê os fundos de investimento em startups olhando muito para a saúde. Então você vê que, se eu não estou me enganado, hoje a saúde é o segundo ramo, healthcare, né? É o segundo ramo preferido dos investidores. Então, por mais que a pesquisa e o apoio governamental aos centros de pesquisa esteja em queda, a gente vê um crescimento muito grande dos investimentos e tem muita startup boa no Brasil. Então a gente pega a Eretz Bio, que é uma incubadora de startups do Hospital Israelita Albert Einstein, que tem, se não me engano, tem mais de 70 empresas incubadas, pessoal que está fazendo medical device, diagnóstico precoce, marcadores moleculares. Então eu vejo uma descentralização da inovação em saúde. Infelizmente, gostaria de ver mais dinheiro e mais recurso público empregado no desenvolvimento de pesquisa, mas a gente vê que tem muita gente boa querendo inovar, inovando, e, de certa forma, o mercado de capitais está apoiando, enfim, e a gente tem visto muitas empresas com inovações super legais na saúde. Perfeito. Doutor Riso, como que o senhor vê essa questão, né? Porque a gente sabe também que, às vezes, no momento de crise é que surgem as grandes inovações, as grandes ideias que mudam o mundo. O senhor acha que a gente está diante de um cenário desse? Enfim, podemos aproveitar esse momento justamente para avançar em algumas questões relacionadas ao câncer? Sempre há uma oportunidade em qualquer momento, né? Essa questão da crise, da oportunidade que o ideograma oportunidade em chinês é a mesma coisa, enfim, tem uma série de palavras de ordem, né, que se usa principalmente no tal do mercado, né? Eu creio que você tem uma missão principal quando você investe na saúde, em qualquer capacidade, seja na capacidade médica, seja na capacidade multiprofissional, enfim, seja um inovar. Nós temos aí um muito bom com a gente, diga-se de passagem, o eCâncer é uma empresa muito interessante, né? Qualquer capacidade, quando você investe na área de saúde, o que você tem que ter em mente é o paciente, né? Existe uma instituição chamada Institute for Healthcare Improvement, que definiu, de uma forma simples, mas não simplória, né, os 3 principais goals para a saúde, e obviamente é servir ao ter uma saúde populacional adequada pelo menor custo possível, né? Porque hoje os custos de saúde são um problema importante, né? Como a professora falou, o contato, não só do médico, mas o contato do psicólogo, do nutricionista, fisioterapeuta, em fato humano no cuidado à saúde, ele é fundamental. Então, este momento onde a gente está passando por um afastamento social, vamos colocar assim, a gente está, eu acho, tendo a oportunidade, a despeito de eu não achar que o momento nos brinde com oportunidade, ele nos brinda com desafios que também são importantes. A gente está tendo a oportunidade de ver o quão importante é o ato humano,
né? Vis-à-vis que a hora que você tem qualquer abertura, as pessoas tratam logo de se aglomerar, né? Há sim a chance de evoluirmos. Eu creio que principalmente as agências regulatórias dos países todos aprenderam com esta emergência que nós tivemos agora, que elas podem sim ser eficientes e mesmo assim cuidadosas, que elas podem ser mais rápidas sem prejudicar a segurança do paciente. Para mim, esta é a grande oportunidade, se é que a gente pode falar de oportunidade, que se apresenta. Também um esforço enorme na área de pesquisa, que está sendo feito por conta do SARS-CoV-2, da Covid-19, vai nos permitir conhecer outras coisas, né? Tem, junto com outros hospitais, sob a tutela da FAPESP e com o auxílio da Universidade de São Paulo, está disponibilizando os dados dos pacientes que assim consentem, obviamente, que passam pelos protocolos de Covid aqui, né? Agora já são, acho que 8 ou 9 hospitais, numa quantidade enorme de dados. Então, é claro que esses dados são de Covid, mas surgiu, então, a ideia de que nós devamos compartilhar dados, que esses dados devem estar abertos para que qualquer um possa pesquisar nele, para que novidades apareçam. Então, há sim coisas acontecendo, a maior parte delas são mais em humanidades propriamente, então a questão da gente entender a importância do contato do dia a dia, de um aperto de mão, né? E esta questão da gente entender que o compartilhamento de dados é o futuro da ciência e nós devemos fazer isso. O dado, ele não vale nada, o que vale é a informação depois que o dado é processado. Esses dois, para mim, são dois grandes avanços que nós tivemos forçados pela pandemia, somados-se aí ao fato que regulatórias de todos os países também aprenderam um pouco neste momento. Perfeito, doutor Riso. Doutor, agora, né, falando ainda dessa questão da crise, né, e pensando do ponto de vista do paciente, a crise também traz muitas incertezas, né? Ele pensa, poxa, como vai ficar meu tratamento, o contato com o médico, né? Como lidar com isso? Eu queria entender com a senhora do ponto de vista da psicologia, né, como lidar com esse paciente nesse momento, né, e tentar trazer um pouco mais de segurança a ele. Tá. Eu acho que todo momento de crise é um momento onde a gente cria, né? É aquele momento que a gente é impulsionado a criar mais. A grande maioria da tecnologia, ela já existia antes da pandemia, né? Ela só se intensificou. Mas a gente vê acontecer umas coisas muito interessantes durante a pandemia, né? Nessa intensificação de algumas tecnologias simples, que é ligar, por exemplo, os postos de saúde. Eu tenho uma ajudante em casa e, de repente, toco o telefone, era para ela, um médico do posto de saúde, perguntando como que ela ia, né? Isso aconteceu pela primeira vez, como que ela ia, se ela tinha feito os exames e que ele aguardava o resultado dos exames no próximo dia tal que era a consulta dela. Então, isso teve uma repercussão para ela, assim. E eu acho que teria para todos nós, né? O meu médico ligar para mim, saber como é que eu estou, se os meus exames estão em dia, ele confirma a minha consulta. Eu acho que isso é a humanização que ela está, eu acredito, se acelerando, está casando mais com essa tecnologia que está fazendo surgir, tem um surgimento maior agora. Outras tecnologias, mesmo antes da pandemia, eu no dia a dia com os pacientes, no SUS, né, na enfermaria, a gente usava o nosso celular, o notebook, o laptop, para quê? Para que esse paciente, mesmo distanciado da sua família, muitas vezes tivesse acesso. Então, são coisas, é o que eu falo, é usar a tecnologia em prol da qualidade de vida para esse paciente. Não resta a menor dúvida que, sabendo usar essa tecnologia, a gente vai conseguir transmitir também uma certa segurança. Agora, a segurança, o fulcro da profissão médica, e acho que todas as profissões que envolvem a saúde, é a relação médico-paciente, médico-profissional de saúde, né? Eu acho que isso é insubstituível, né? Mas a tecnologia, com certeza, pode assegurar um maior conforto, um maior respaldo. Agora, ela tem que estar acessível para todos, né? Então, essa é uma questão primordial também.
Então, doutora Vera, eu já vou até aproveitar o gancho que a senhora me deu e já emendar outra pergunta para a senhora, que é essa questão do acesso, né? Como garantir essa tecnologia, né, de uma maneira geral para a nossa população, e como garantir que a tecnologia está sendo usada no sentido de humanizar, né, a relação profissional de saúde-paciente? Você sabe que antes de eu entrar, eu estava esperando lá fora, e a gente sempre pensa um pouquinho naquilo, no tema, nos aspectos que a gente vai abordar. E uma coisa que me veio muito em mente é o seguinte: quem está por trás da tecnologia? Quem cria a tecnologia? Quem aciona a tecnologia? É um ser humano, né? Então, quando a gente fala a humanização na área da saúde, não é humanizar as estruturas físicas, tem valor, lógico, mas é humanizar realmente esse profissional. Então, eu acho que tem muito a ver com essa pessoa, esse ser humano que está acionando essa tecnologia, né? Porque é ele que vai direcionar para o bem ou para o mal. Então, e quanto mais disponíveis esses meios tecnológicos possam acontecer para todas as camadas, seria o ideal. Agora, eu também acho, posso aproveitar já Por o favor, gancho, por favor, então? tá ótimo. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria realmente de passar. O consultório médico, a clínica, eu acho que ela tem que ser pedagógica também, sabe? É o momento de educar o paciente. Tá? Porque o paciente ele vem com uma expectativa muito grande. O imaginário dele é assim: eu quero tudo para mim, eu quero tudo porque eu quero conseguir minha cura, ela é mais importante. Sim, mas cabe muito ao médico, por exemplo, muitas vezes, eu acho que isso acontece com. Então, a pessoa tem um plano super, né, aquele plano top. Daí ela vai no médico e fala assim: pede tudo. Pede tudo porque é o meu plano que paga. Eu pago uma mensalidade altíssima. Pede tudo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que cabe ao médico chegar e falar assim: olha, não é esse tudo, é o que cabe, né? É o que é certo para esse momento. Então, este é o momento do médico ser um pedagogo, sabe? Ser um educador. Todos nós da área de saúde. Não é o tudo, é o que cabe a você. Somos seres. Eu digo que essa é o cuidado individualizado, sabe? É a individualização do cuidado, aonde a gente é obrigada. E é um dever nosso conhecer a história biológica da doença, mas a história biográfica do doente. Tá? E, de alguma maneira, trabalhar essa expectativa. Porque, lógico, a expectativa do paciente é sempre alta, ele visa a cura. O médico também, eles estão juntos nessa, a equipe toda. O que a gente quer é o melhor para o paciente. Mas é preciso ponderar, ter o uso parcimonioso de todos os aspectos que fazem parte desse cuidar. O uso da tecnologia em prol da qualidade de vida desse paciente, do tratamento em todas as fases. Perfeito. Doutor Riso, como que o senhor vê essa questão, né? O senhor estava falando de, né, como nós conseguimos hoje gerar uma quantidade gigantesca de dados, mas mais do que ter os dados, nós precisamos dar significados para eles, né? E juntando com o que a doutora Vera falou, né, de aliar biologia com a biografia da pessoa, como a tecnologia vai permitir essa maior humanização, né, do tratamento? Olha, a professora Vera colocou isso muito bem, quer dizer, a tecnologia ela é utilizada por um ser humano, dos dois lados, nas duas pontas. Né? Então, cabe aos usuários, tanto o usuário profissional de saúde, quero focar exclusivamente no médico, não só pela óbvia razão de que hoje o cuidado de saúde integrado, multidisciplinar, né? Mas também porque outros profissionais precisam deste mesmo processo de humanização que a gente vem conversando sobre o médico, mas também o paciente. Quer dizer, você utilizar a tecnologia com sabedoria. Nós precisamos tomar muito cuidado hoje, porque como o telefone está à ponta dos nossos dedos, né? O WhatsApp, esses mecanismos de comunicação, a gente tende a querer bater papo. Né? E o cuidado da saúde é um cuidado que tem
tem que ser feito sobre determinadas condições. Então, a utilização criteriosa disso evita o burnout, tanto do profissional de saúde quanto ela é um grande avanço, uma coisa muito, muito importante dentro do que nós fazemos hoje, do ponto de vista de comunicação. É claro que eu toquei também em outros fatores, e também já foi tocado aqui a questão do diagnóstico molecular, das possibilidades que nós temos hoje, por exemplo, de avaliação remota com segunda opinião do diagnóstico por imagem, ou seja, nós constituímos, através de avanços tecnológicos, por necessidade. Então, você não tem um avanço tecnológico desnecessário, né? Pelo menos não um que é integrado. Uma série de ferramentas que são extremamente úteis no cuidado, que devem ser utilizadas, sim, como uma ferramenta também de né? Essa preocupação diária com o seu paciente, a preocupação do paciente consigo mesmo, ou seja, de atuar dentro de todas as áreas que dizem respeito ao seu cuidado, não só do ponto de vista de medicamento, mas também do ponto de vista de atividade física, do ponto de vista de alimentação. Né? Há aí uma série de estudos muito interessantes, alguns realizados aqui no Einstein, que mostram a importância de atividades como mindfulness, né? No cuidado do paciente, nos resultados positivos, enfim, você tem uma gama enorme de ferramentas hoje à disposição, e quando você trata qualquer paciente, não é só o paciente com câncer, você deve sim tirar todas as armas que você pode para trazer para essa luta. Como a professora Vera falou, do ponto de vista de exames, ou seja lá o que for, né? Isso tem que ser feito da melhor maneira possível, da maneira amada. Não é tudo, com certeza. O que você está falando hoje, cada vez mais, é de medicina de precisão, de uma medicina individualizada. Vai usar as coisas certas para o paciente certo. A gente ganha muito com a tecnologia, a gente ganha, por exemplo, com a possibilidade de medição em tempo real de algumas características biométricas de um paciente. Tem os relógios inteligentes aí, que têm ajudado muito na medicina, com aplicativos muito interessantes. O próprio telefone celular tem feito muitas coisas nesse sentido. Então, tem muita coisa. Nós poderíamos ficar falando 5, 10, 15 horas sobre isso, sobre como esses avanços são importantes. Mas é ter em mente que eles devem ser utilizados sempre em benefício do paciente, ter em mente que utilizados quando necessários e ser necessários, e devem ser utilizados quando necessários e ser necessários pelos profissionais de saúde, mas também pelos pacientes. Ótimo, Dr. Riso. César, eu vou inverter a pergunta para você, que a gente está falando aqui de como a tecnologia pode ajudar na humanização. Eu queria te perguntar agora se é possível os médicos ou os pacientes terem algumas pistas ou perceberem de quando isso não está acontecendo, quando a tecnologia ela é desnecessária para aquilo, ou quando ela, enfim, torna o processo menos humano, menos próximo. Como é possível reparar nisso? Olha, eu vou falar uma frase que o Dr. Sidney Kleiner, presidente do Einstein, disse uma vez em um congresso e que me marcou muito. O médico não será substituído pela tecnologia, mas o médico que não utilizar a tecnologia será substituído pelo médico que utilizar a tecnologia. Então, acho que a incorporação da tecnologia é inevitável e eu acho que ela aproxima o paciente da equipe de saúde. Eu acho que na nossa experiência, eu nunca vi o afastamento entre paciente e médico e equipe de saúde com a tecnologia. Eu vejo uma aproximação. No nosso caso aqui na Wiquense, que a gente faz coordenação de cuidado e digitalização da jornada do paciente, é incrível o impacto que a tecnologia associada a pessoas bem intencionadas que querem cuidar do paciente tem nessa jornada. Então, a gente tem um caso de uma paciente que nos últimos 45 dias de vida dela, era uma paciente do SUS, ela utilizou o nosso aplicativo da WeCancer todos os dias, em média 1 hora, 1h30 por dia. Porque ela morava muito longe do hospital dela, acho que 100, 200 quilômetros, e se ela precisava de suporte nutricional, ela procurava a nossa equipe, suporte psicológico, manejo de dor,
Então, todas essas questões eram tratadas com a tecnologia e ela não teria esse tipo de assistência se não fosse a tecnologia, porque foi a tecnologia que permitiu que ela conseguisse fazer todo esse acompanhamento, tivesse todo esse suporte à distância. E aí a gente tem várias outras histórias de pacientes também do setor privado que tinham um pequeno probleminha e conseguiram falar, enfim. Então, eu acho que a tecnologia ajuda e não vejo ela como um problema, sabe? Eu acho que o problema não estará na tecnologia, sim, como já foi falado aí pela doutora Vera. O problema vai estar no ser humano. Às vezes aquele médico que já não quer lidar com o paciente e que fala, agora eu vou fazer tudo tecnologicamente. Mas o que eu vejo na nossa experiência é que, em geral, as pessoas são bem intencionadas. Elas, de fato, querem cuidar do paciente e utilizam a tecnologia a serviço do paciente. E vejo também, e acho que o pessoal pode complementar, é que a gente está saindo de uma visão hospitalocêntrica, onde todo cuidado, onde toda a noção de saúde estava sentada no hospital, estava em ir ao hospital, e agora ela está se tornando, eu diria, patient-centric, focada no paciente. Então dá para ter saúde sem ir ao hospital, dá para você ter suporte, cuidado sem estar no hospital. Então eu tenho visto e a tecnologia sendo super bem aplicada, sabe? Mas claro, deve ter médicos ou profissionais que utilizam isso de uma forma não tão boa. E, doutora Vera, a senhora concorda com essa última análise do César, né? Do paciente. De antes, assim, mas eu tenho essa impressão de que se queria mais tratar uma doença do que cuidar de um paciente. A senhora vê essa mudança? Assim, hoje em dia há essa preocupação maior com o paciente e ele está no centro de todo o cuidado da equipe de saúde? Sim, o nosso objetivo maior é o bem-estar do paciente, né? Proporcionar a ele o que há de melhor. Eu acho que o César fez uma colocação muito boa, é saber aliar essa tecnologia em prol dos benefícios do paciente. E ele também usou uma frase sensacional do presidente do Einstein. Sim, o médico agora que não souber aliar esses dois fatores, né, o seu conhecimento, a sua expertise científica, enfim, mas também com o uso da tecnologia, realmente é perigoso, né? Mas uma coisa que eu percebo, os médicos de agora, os jovens médicos de agora, eles já vêm com esse uso. A tecnologia para eles faz parte já do seu dia a dia. Então eu tenho uma visão muito otimista que esses jovens médicos, né, eles vão saber usar uma tecnologia com muito mais inteligência, com muito mais sensibilidade, sabe? Até porque o nosso paciente de agora, ele é um paciente que ele exige um médico humano e que consiga aliar realmente esses dois fatores. Nós temos o perfil do nosso paciente agora, ele mudou também por conta de tudo isso. Ele não quer só um médico que seja um expert na tecnologia. Ele quer um médico que concilie esses dois fatores. E ele reclama por isso, né? Eu acho que a colocação está perfeita. E doutor Riso, e o senhor, como que vê essa questão? A gente já passou dessa fase e realmente o paciente está no centro dos cuidados, ou a gente ainda está num processo de transição para chegar a esse objetivo? Não, ainda é um processo de transição. Ele é um processo que, como todas as coisas que acontecem na humanidade, há uma certa tendência de um movimento pendular, né? Então, diria que com grande tranquilidade, não muito tempo atrás, digamos uma década atrás, a concentração de produtos no hospital era muito grande, né? Este movimento de deshospitalização aconteceu por dois motivos. Coisas no hospital são muito caras por motivos diversos que não cabe aqui discutir, né? Mas também pelo motivo de que há coisas que, se o paciente faz num ambiente que ele conhece melhor, que ele sabe melhor como funciona, onde ele se sente mais tranquilo, por exemplo, coisas que possam ser feitas em casa, né? Isso a gente sabe, tem a famosa
famosa comprovação científica, né, que tem efeitos melhores, você tem mais complacência do paciente com o tratamento, mais aderência aos tratamentos e aos procedimentos. Tá? Então, nós estamos num processo, me preocupa um pouco, eu conto que neste ano faz 40 anos que eu entrei na faculdade de medicina, né? Nunca pensei que fosse ver uma coisa como essa. Eu achava que era mais fácil que eu fosse servir como um médico num campo de batalha de guerra do que ver o que está acontecendo. Então, tem um pouco do Bush não tem controle nenhum sobre as coisas, né? O princípio da impermanência que sempre me diz o meu professor de matemática, o professor Jair da Silva Seixas. Então, tem um movimento pendular, ele é um movimento que precisa ser cuidadoso. A gente, por exemplo, na área de obstetrícia, principalmente, riscos desnecessários sendo tomados em nome da deshospitalização. Então, eu queria trazer aqui uma palavra de cautela. É muito importante que a gente tenha o paciente no centro de tudo. Tratar um paciente no hospital quando apropriado não é não ter o paciente no centro de tudo. É justo ao contrário. Que é apropriado para o paciente. É trabalhar em equipe. Insisto que este trabalho é um integrado. Às vezes o médico lidera, às vezes ele é liderado. É assim que deve ser, é assim que é o novo conhecimento. Todos os profissionais têm que estar imbuídos deste mesmo sentido. É claro que haverá um momento de deshospitalização. Nesse momento, você vai ter, então, toda a equipe de saúde, não só o médico, voltados para trazer ao melhor serviço fora do hospital. Sempre lembrando que o objetivo é, como a professora Vera falou, para o indivíduo. Doutor Riso, indo nessa linha que o senhor falou da cautela, né, a importância da gente ter cautela, né, e ver a evidência científica que se tem, né, sobre, enfim, qualquer inovação, qualquer tratamento, e como isso impacta, claro, né, todo mundo envolvido. Queria perguntar para o senhor, assim, o paciente, como que ele pode separar esse joio do trigo, assim? Existe alguma maneira dele saber, poxa, isso pode ser bacana, isso pode ser uma pegadinha, uma cilada? É possível isso do ponto de vista do paciente, ou depende muito do profissional de saúde passar essa informação para ele? Então, as duas coisas, né? Também, como falou, é importante que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, todo mundo nisso, nutricionista, psicólogo, sejam também didáticos, sejam também professores do paciente e ajudem com o seu conhecimento técnico de uma maneira que seja captável pelo paciente, né? Já que o Sidney foi citado aí, eu vou citar outra pessoa importante aqui no Einstein, o Albert Einstein, ele mesmo, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, tem várias frases que eu gosto, tem uma que é particularmente espetacular, assim, nesse sentido, se você não é capaz de explicar o que você sabe para uma criança de 5 anos, você não sabe tanto quanto você acha que sabe. Né? Então, o profissional de saúde deve sim atuar no trazer a informação técnica de uma maneira que o paciente, mesmo leigo, entenda. De outra forma, o paciente também tem uma responsabilidade. Com isso, em todas as minhas falas neste encontro, que o paciente tem uma responsabilidade com a sua própria saúde. Foi o tempo onde o paciente tinha o comportamento de entregar na mão dos profissionais de saúde todas as decisões. Sim, tem que participar, ele deve participar. Existe uma série de evidências que um negócio não presta. Né? A primeira delas é a falta de evidência científica. A outra coisa que é importante, e eu tenho dito isso muito porque, infelizmente, as notícias falsas, que já sempre existiram, inclusive na mídia formal, né, elas estão proliferando, porque como a internet deu voz a todo mundo, é um problema isso, né? Quando você tem um interlocutor, procure quem é o interlocutor. Hoje, com a gloriosa internet de novo, está na palma da mão de qualquer pessoa entender quem está falando sobre algo. Né? Você vai a uma ferramenta chamada Google Acadêmico ou Google Scholar, né? E você tem lá toda a vida profissional científica de um cidadão. Então, se alguém está falando de
alguma vai checar quem é esta pessoa e ela não tem embasamento científico para estar falando disso, isso é uma dica de que esse negócio tem uma chance bastante razoável de não existir. Você pode até não entender a questão técnica do que está sendo proposto, né? Mas, por exemplo, falar de física quântica agora e dizer que eu criei um portal para teletransporte ou de transporte no tempo, que for ao Google, que minha vida acadêmica toda girou em torno da ciência biológica, principalmente da ciência médica, na área e aí toda a parte de imunologia. Então, essa pessoa vai poder entender rapidamente que o Luiz Vicente é fulano que deveria estar falando de física quântica, né? Nesse sentido, todo mundo tem assim, uma responsabilidade, os profissionais com a responsabilidade técnica e o paciente de também fazer a lição de casa e ver quem são as pessoas que estão propondo, tem embasamento científico, e isto não é muito complicado hoje em dia. Basta botar lá no Google que ele vai rapidinho achar, como dizem aí o pessoal da lei e ordem, a capivara do cidadão, né? Perfeito, doutor Riza. E acho que é isso, né? A ciência e a medicina, elas são feitas de poucos momentos eureka, né? De, assim, descobertas que surgem do nada, e mais de um acúmulo de conhecimento, né? E contestação e perguntas e um método científico, né? A doutora Vera, ela estava me fazendo sinal aqui que acho que ela queria falar alguma coisa relacionada ao tema. Não, completando a fala do Dr. Riso, é muito importante, a gente fala de equipe, né? Dá a impressão de que a equipe é o médico e as outras especialidades. Não, a equipe é o paciente e a família, né? E é muito importante passar para esse paciente que ele faz parte dessa equipe e que ele é um participante ativo no seu processo de tratamento e busca pela cura. Porque ele se sentindo como participante, né, ele tem a sua cota à parte, né, de responsabilidade também. E a família como duplo papel. Ela é cuidadora, mas ela é receptora de cuidados. Quando esse paciente sai do hospital, quem dá continuidade aos cuidados para esse paciente é a família. Eu até costumo falar, eu quero que a família esteja quase que melhor que o paciente, porque na minha ausência, quem vai repassar essa qualidade de cuidados é a família. A família tem que estar bem. Então, isso realmente é muito importante. E sempre assim, na dúvida desse paciente, se dirigir ao seu médico, porque a relação médico-paciente é uma relação de confiança. E quando há confiança, as coisas se resolvem e tendem a ter um progresso muito mais positivo. Ótimo, ótimo complemento, doutora Vera. César, eu queria te perguntar uma questão. Você falou no início, né, até citou a ASCO, né, que é o grande congresso do mundo, né, de oncologia, e é onde estão, né, são apresentadas as grandes novidades, os grandes avanços nessa área. Eu queria entender com você como que o Brasil, né, fica atualizado ou atrasado, né, em relação à incorporação dessas novidades e dessas tecnologias, né, na área de câncer. A gente está atualizado em relação ao resto do mundo? A gente demora um pouco para trazer essas tecnologias para cá? Como que você vê essa questão? Legal, obrigado pela pergunta. Eu sinto que o Brasil está atrás por uma diversidade de fatores. Eu acho que não está tão atrás, mas a gente parte do princípio que a maior parte das pesquisas clínicas não são realizadas no Brasil. Então, os testes de molécula, das novas moléculas, não são realizados muito porque o Brasil, e o Dr. Riso pode falar melhor do que eu, tem um emaranhado e uma complexidade para se fazer pesquisa clínica muito grande. Então, acaba que a gente não se beneficia. E uma das formas, talvez das principais formas de você democratizar o acesso a um bom pesquisa clínica. Você, dá para o paciente do SUS a oportunidade de ele se tratar com medicamento de ponta. Então, eu acho que do ponto de vista de pesquisa clínica, a gente está atrás, de incorporação de novas drogas, também acho que a gente tem muito que avançar, seja do ponto de vista regulatório, do SUS ou do sistema privado. E em relação a tecnologias digitais, a gente está atrás, e quando a gente pega países com sistema de saúde semelhante ao nosso, como Inglaterra, Canadá, enfim,
A gente vê que a gente está muito menos digitalizada, a jornada do paciente ela ainda não é, não é tão digital, tão boa quanto poderia ser. Mas assim, isso também vem muito da estrutura do Brasil, né? Um país em desenvolvimento, com uma desigualdade enorme, um investimento em saúde que, que ele se, a gente criou o SUS para ele ser universal, gratuito para todos, e tem toda essa dificuldade, né, de conseguir dar acesso a esse tipo de tecnologia para todo mundo. Então a gente está atrás, mas eu sinto que, como o Dr. Riso já falou também, o Covid fez com que as agências regulatórias e as engrenagens burocráticas andassem. Então, eu imagino que nos próximos anos a gente tende a ser um país mais próximo do que está acontecendo lá fora. Poxa, só vendo que o Brasil é um dos principais centros de pesquisa em Covid do mundo, né? Então, acho que as coisas têm progredido bem. Ótimo, ótimas perspectivas, César. Doutor Rizzo, queria saber se o senhor concorda com essa questão que o César levantou desse atraso, né, em relação ao resto do mundo, e o que a gente pode fazer para mudar isso, né? O que deve ser feito para a gente tentar ficar um pouco mais atualizado, né, na incorporação de tecnologias. Rapaz, essa talvez seja uma dessas outras questões que a gente deve se dedicar umas 4 ou 5 horas para discutir, né? Porque a própria questão do SUS, como ele está desenhado, né? O que é um sistema universal de saúde aberto para todos os cidadãos? É necessariamente um sistema que seja provido pelo governo, ou ele pode ser um sistema que seja aberto, gratuito para o cidadão que se utiliza dele, gratuito quanto qualquer coisa que é feita pelo governo, porque a gente tem que lembrar que o governo não cria riqueza, né? Você paga impostos, então, você, de uma certa forma, já está pagando por esse serviço. Então, tem uma discussão muito importante aí. Com relação ao atraso, ele é principalmente no SUS, né? Os hospitais privados do Brasil são hospitais de excelência. Você olha os melhores hospitais privados do país, o nosso hospital, por exemplo, recentemente foi escolhido pela Newsweek como o Einstein como um dos 50 melhores hospitais do mundo. Nós ficamos, acho que, em 30º lugar, e eu trabalhei em alguns, por virtude de ter trabalhado muito nos Estados Unidos muitos anos, mais de uma década, eu trabalhei em alguns que ficaram na nossa frente. Eu sou capaz de lhe garantir que estar na frente deles e não ficamos por motivos diversos, obviamente hospitais nos Estados Unidos, enfim, até se tivesse, seríamos o 9º melhor hospital dos Estados Unidos. Mas, isto posto de lado, existe sim uma possibilidade de melhoria. Esta melhoria vem através da pesquisa, eu concordo com o César, é isso mesmo, a gente precisa aprimorar os nossos mecanismos regulatórios. Novamente, eu retorno ao papel do paciente. As instituições de paciente, elas têm que atuar junto às agências regulatórias. Numa outra resposta qualquer, eu falei que uma participação importante que os pacientes poderiam dar era justamente essa, de participar das atividades de pesquisa para comprovação ou não da funcionalidade de uma droga, de um tratamento, de uma intervenção, seja do que seja, né? Obviamente, quando você é um participante de um projeto, você faz isto de uma maneira altruísta, né? Porque aquele negócio, como eu disse, pode dar certo ou pode não dar certo. Você pode estar no grupo de tratamento ou você pode estar no grupo controle. Enfim, existe uma questão até de entendimento da humanidade, né? Para a gente entender a questão da tecnologias. Eu acho que os hospitais brasileiros, os hospitais de ponta do Brasil estão muito bem equipados. Eu não vejo aqui, exceto da ponta das coisas que são feitas em termos de tratamento. Concordo com ele que, do ponto de vista de digitalização, nós precisamos melhorar muito ainda. O Brasil tem um potencial enorme, porque deve ser o lugar do mundo que tem mais celular por habitante, ou se não, o que mais usa, né? O brasileiro gosta muito das mídias sociais, ele utiliza muito as eletrônicas.
eletrônicas. Então, nós temos um potencial para usar isso até maior do que, por exemplo, os ingleses, que são mais arredios com esse tipo de uso, mas precisamos incorporar, precisa estar aberto a todo mundo. A ciência é, sem dúvida, como o César falou, um dos caminhos, se não o único caminho neste momento para que nós possamos fazer isto. O envolvimento governamental na ciência é importante, mas o envolvimento na ciência também é importante. Ótimo. Doutora Vera, né, eles concordaram essa questão do atraso, né, que a gente tem na tecnologia e que a situação é ainda mais impactante quando a gente pensa no serviço público. Eu queria perguntar para a senhora como lidar com às vezes com essa frustração do paciente, né, de saber que às vezes tem uma tecnologia e não tem acesso, principalmente quando a gente pensa, obviamente, né, na rede pública, e o que pode ser feito, né, por essa equipe multiprofissional para trazer mais bem-estar a ele. Eu acho que quando a gente trabalha no SUS, aquilo que a gente não consegue em termos de tecnologia, a gente consegue em termos de humano, né? E isso, olha, eu trabalho em cuidados paliativos, sempre trabalhei com cuidados paliativos. A competência em cuidados paliativos é dos profissionais que atuam mesmo, né? Do quanto eles se doam, do quanto que eles conseguem cuidar desse paciente na sua integralidade e muitas vezes com recursos pequenos. Mas a gente consegue suplementar essa falta técnica com presença humana. Ótimo. A gente sai muito bem. Pessoal, a gente está chegando nos momentos finais aqui da nossa conversa, temos 8 minutinhos, e eu queria propor para os nossos 3 participantes um desafio, né? A gente falou muito de tecnologia, de inovação, né? De como isso está impactando o diagnóstico, o tratamento e a prevenção do câncer, né? E impactando também a humanização de todo esse processo. E eu queria fazer um exercício de especulação com vocês, pegando com vocês como que vocês acham que vai estar esse cenário daqui a 10, 15 anos, né? Como que a oncologia, né, vai modificar daqui para frente, né? Claro, isso é um exercício quase especulativo, mas segundo a experiência de vocês. Vamos ver quem eu vou colocar primeiro na roda para responder. Vou começar com o Dr. Riso. eu outro dia, no ano passado, pediram para eu fazer 2 sobre o futuro da medicina, né? E eu achei um cartoonzinho que eu adorei. Do Dilbert, né? Ele fala assim: você me pergunta o que eu acho do futuro, tenha em mente que eu erro sempre, tá? Então, isto colocado em pauta de que eu sou como o Dilbert, eu erro sempre, né? O que eu vejo andando com grande rapidez cada vez mais a multidisciplinaridade, o entendimento do papel de toda a equipe, como a professora Vera falou, a equipe ampla, né? A família, quando você cuida de alguém, exatamente como uma equipe de futebol, né? Você tem lá o técnico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo do time, mas quem entra em campo, né, são os jogadores, então, e os jogadores aí são o paciente e a família. Então eu vejo isso cada vez mais, essa integração cada vez maior. Eu vejo dos cuidados com a mente do paciente, não só em oncologia, em todas as patologias conhecidas, como muito importantes. Eu vejo a ação de tecnologias, como aqui a WeCancer traz para a gente, como inevitável, porque ela vai se mostrar, ou elas vão ser claramente ferramentas fundamentais para o que a gente faz. E aí, isto tirado, né, os wearables, então, a sua capacidade de obter dados em tempo real dos pacientes e analisá-los rapidamente, as ferramentas de melhora de diagnóstico, né, insisto, eu gosto de chamar de inteligência e não de inteligência artificial. Essas coisas estarão na frente, o cuidado simplificado para o paciente, todas essas coisas me parece que vão acontecer. Daria ênfase nas primeiras que eu falei. Então, a questão do entendimento, da multidisciplinaridade, da importância dos cuidados com a saúde mental dos indivíduos e do uso dessas tecnologias de bolso, né? Seja elas
aquelas que, por exemplo, a WeCancer traz e outras trazem para a gente, da rota do paciente, sejam aquelas que estão envolvidas com a medição diária em tempo real de parâmetros médicos que vão permitir que a gente trate desse paciente de uma maneira muito mais individualizada. Perfeito. Passar a palavra agora então para o César. César, o que a gente vai estar discutindo no TJCC de 2035? Legal. Eu queria dar um passo atrás antes, para a gente olhar para alguns números que são importantes para a gente imaginar a oncologia mais especificamente. O número de casos de câncer no Brasil vai dobrar nos próximos 10 anos. A gente está falando, se hoje no Brasil são 620 mil novos casos, a gente está falando que em 2030 a gente vai estar falando de 1,2 milhões de novos casos de câncer no Brasil. Se hoje já é difícil tratar um paciente, principalmente no SUS, eu imagino que daqui a 10 anos, será que a gente vai construir o dobro de leito hospitalar? Será que a gente vai ter o dobro de profissionais, equipe multi-oncologistas? Então, isso é importante a gente pensar nesse número e nessa curva de crescimento do caso de câncer para a gente pensar como seria o cenário, né? Porque vai ser para um país como o nosso, em desenvolvimento, vai ser um cenário super desafiador. Só para contar que minha mãe foi paciente paliativa do Sistema Público de Saúde, inspiração para o crescimento, para o nascimento da WeCancer. E eu lembro que as consultas médicas duravam 20, 25 minutos no máximo. Será que tem esse tempo todo daqui a 10 anos? E concordo com a doutora Vera, o papel dos profissionais fazer toda a diferença. Minha mãe, se ela teve um tratamento melhor, uma qualidade de vida melhor, foi por causa da psico-oncologista dela, que nos cuidados paliativos orientou e cuidou dela e fazia atendimento por telefone, na época ainda não tinha WhatsApp. Então, sou muito grato a esses profissionais. Então, agora partindo desse pressuposto que a gente vai ter muito paciente e talvez nem tanto recurso, eu vejo que a gente vai avançar muito no empoderamento do paciente. O paciente vai ter que ser cada vez mais responsável pela sua saúde, porque a gente não vai ter tanto profissional para poder orientá-lo. Então, eu diria que a gente vai meio que... Aí agora eu estou especulando, eu posso errar, mas acho que a gente vai meio que gamificar a jornada. Então, o paciente ele vai ter e a família toda uma jornadinha no celular que ele vai ter que cumprir, ele vai ter que se educar. Caso ele tenha dúvidas, ele vai poder ter um suporte humano, mas eu vejo muito isso. Eu acho que do ponto de vista da jornada, eu vejo ela muito mais digital, eu vejo, como o Dr. Riso falou, a gente medindo muitas coisas por device, então você vai ter um relógio que vai medir seu nível de glicose, vai medir todos os seus sinais vitais, combinado com o que você reporta, vai dizer qual é a chance de você ser hospitalizado. Então, talvez 2 semanas antes de você ser internado, os dados já vão indicar que você possivelmente será internado por tal motivo e a instituição vai conseguir fazer uma intervenção precoce e evitar complicações. Então, eu vejo a gente usando muito dado para poder dar cuidado para o paciente, para a gente poder ser eficiente e conseguir tratar todo mundo com dignidade. Do ponto de vista molecular, assim, como eu falei, quando eu entrei na faculdade, proteômica, metabolômica, eram todos conceitos meio abstratos e hoje a gente já começa a ver algumas aplicações disso. Então, vejo a gente desenvolvendo cada vez mais teorias-alvo, a gente entendendo cada vez mais o câncer, entendendo como ele funciona, quais são os mecanismos de atuação das drogas. Então, eu vejo também a gente tendo maior chance de curar esse paciente, porque as drogas vão ser cada vez mais efetivas, vão estar cada vez mais direcionadas a um gene específico. Então, acho que... E aí é uma esperança, acho que do ponto de vista de diagnóstico, a gente também vai avançar muito para diagnósticos mais, eu diria... Não portáteis, assim, mas diagnóstico mais simples, que uma pessoa consiga comprar na farmácia, que possa ser distribuído num posto de saúde. Então, o paciente está lá num barco da Amazônia, o médico acha que ele precisa se fazer, ele vai lá, ele faz o exame por saliva ou por outro método e consegue ter um diagnóstico, ou pelo menos uma evidência de que ele poderá ter câncer. Então,
será muito importante nos próximos 10 anos que a gente diagnostique precocemente o paciente, para que ele tenha maior chance de cura. E uma vez que ele esteja com câncer, a gente vai conseguir tratar melhor, porque as terapias vão ser mais eficientes e a jornada dele também será mais digital e mais empoderada. Acho que... E vou retomar um ponto que o Dr. Riso falou. Eu acredito que a medicina será de precisão. Então, vai ser uma equipe multidisciplinar que vai tomar conta desse paciente e todos os profissionais com muita importância. Então, vejo mais ou menos, essas são minhas hipóteses para o futuro. Ótimas apostas, César. Doutora Vera, a senhora ficou com a missão de encerrar, né? Como que a senhora vê esse futuro? Então, acho que é tudo junto e misturado, tudo um pouco daquilo que o Dr. Riso falou, do que o César falou, mas eu ainda aposto muito na educação. Eu acho que é uma responsabilidade de cada um de nós sobre a nossa própria saúde. Então, o estilo de vida, sabe? Se conscientizar de que algumas práticas são necessárias como preventivos mesmo. Eu acho que a prevenção é a maior garantia de cura que a gente pode ter. Lógico, aliada a um diagnóstico precoce, aliada a toda essa tecnologia que vem a nosso favor, mas também aquela consciência de que nós somos responsáveis pela condução da nossa vida, da nossa saúde, e eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Olha, nosso tempo, ficamos certinho no tempo. Queria agradecer demais, né, a doutora Vera Bifuco, doutor Luiz Vicente Riso, o César Filho. A gente está encerrando aqui nessa primeira etapa, né, em que eu fiz as perguntas desse simpósio da Libs no congresso do TJCC. E agora a gente vai para a nossa segunda etapa, que é a missão de vocês mandarem as perguntas para a gente responder, quer dizer, para os nossos especialistas responderem. A gente vai entrar ao vivo daqui a pouquinho. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando essa segunda etapa, né, da nossa mesa aqui sobre, né, humanização e a tecnologia no tratamento do câncer. É um prazer, né, estar aqui falando com vocês e conversando mais uma vez com a doutora Vera, com o César, com o doutor Riso. Boa noite para todo mundo. O pessoal está me contando aqui que tem muita gente assistindo, então é bastante empolgante, né, acompanhar isso. Bom, pessoal, eu vou começar fazendo a pergunta que a gente recebeu e segundo, né, o chat ali, o aplicativo, foi a pergunta mais votada, né, pelas pessoas que estavam assistindo a gente. E essa pergunta eu acho que se encaixa para os três, então vou fazer de uma maneira geral, a gente começa essa primeira rodada mais aberta. A pergunta é: telemedicina e atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, esses dois mundos. A gente falou um pouquinho disso, né, no nosso debate, mas acho que, como o Dr. Riso falou algumas vezes, né, debate aí para horas, né, de debate. Começando o Dr. Riso. Dr. Riso, boa noite. O senhor pode começar respondendo essa primeira pergunta, por favor? Posso. Eu creio que o uso da telemedicina no SUS é os grandes mecanismos que nós temos para ampliar o acesso no país. A possibilidade de você ter uma segunda opinião, um hospital de excelência longe de onde você mora, a possibilidade de você ter imagens focadas, de você ter ações amplas sobre os pacientes, sobre os resultados, sobre novas vias, é o grande equalizador. Nesse sentido, a gente pode olhar para a telemedicina como um grande avanço tecnológico, porque hoje você, diferente de simplesmente falar, você pode examinar um paciente à distância, você tem casos específicos disso. Né? Por exemplo, você pode fazer um eletrocardiograma, quer dizer, tem uma série de coisas que são hoje possíveis através da telemedicina e que são grandes equalizadores. Existe um programa do Ministério da Saúde, do PROAD, no qual o Einstein está envolvido, os hospitais de ciência estão envolvidos. Estamos atualmente trabalhando avidamente pela implantação da teleamazonas, região completamente onde vão ter acesso aos médicos que nós dispomos no Einstein. Então, a telemedicina é um caminho importante, é uma coisa, não é o futuro, é o presente. A gente só precisa trabalhar para melhorá-la ainda mais, melhorar as condições de banco,
banda, né? Hoje que todos nós estamos usando a internet com grande frequência, nós estamos vendo os problemas que tem, né? Trava aqui, trava acolá, você fala metade do que você falou, enfim, há questões tecnológicas que precisam ser resolvidas, mas antes, e a gente tem que aproveitar esse momento e realmente partir para onde as pessoas profissionais estejam onde eles estejam. Ótimo, obrigado, Dr. Riso. Passar a palavra agora para o César. César, como que você vê essa questão? Como unir a telemedicina, essa tecnologia de ponta, com a rede pública, né, o nosso Sistema Único de Saúde? Eu acho que é fundamental, como o Dr. Riso falou. Eu acho que 50% de todos os oncologistas estão no estado de São Paulo. E quando você vai para o Alagoas, por exemplo, do Alagoas tem 20 ou 25 oncologistas para o estado inteiro. E a grande maioria desses oncologistas são oncogeneralistas, então eles sabem tratar câncer. Mas quando você chega em São Paulo, você tem um oncologista que sabe tratar de mama específico ou câncer, você tem médicos extremamente especialistas. E eu acho que a telemedicina vem, por exemplo, essa questão de opinião. Às vezes, com um especialista que de fato entende totalmente o tratamento que você vai ter. E aqui vendo, por exemplo, pegando o exemplo do Einstein, o Einstein tem vários pacientes do topo da pirâmide, de outros do Brasil, que vem pegar uma segunda opinião, tem uma segunda opinião muito diferente da primeira, faz um tratamento muito mais assertivo, às vezes que elimina cirurgias e a pessoa ela tem uma maior chance de sobrevida e qualidade de vida. Então, como eu acho que a telemedicina vem para, de fato, e ajudar o sistema de saúde universal. Existem desafios lógicos, quando a gente pega, por exemplo, se eu não me engano, Belém do Pará, né? Desculpa, o interior, que não, as pessoas não têm acesso à internet, e as pessoas não sabem como fazer saúde. Então, a telemedicina é muito importante para a oncologia, muito importante para democratizar o acesso e dar maior chance de cura para os pacientes, mas a gente tem alguns desafios básicos para resolver, como devido ao nosso país ser continental e ter uma desigualdade social tão grande. E existe um desafio ainda de conseguir levar acesso à internet, por exemplo, a todos os lares do Brasil. Com certeza, César, esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar, né, cada vez mais aqui para frente. Esperamos, né, que tenha uma solução aí para aumentar o acesso para todo mundo. Bom, passar agora a palavra para encerrar essa primeira rodada para a doutora Vera. Doutora Vera, pergunta mesma, telemedicina e Sistema Único de Saúde. Como a senhora vê essa questão? E boa noite para a senhora. Boa noite para todos. É um caminho sem volta, não resta a menor dúvida, e que vai se intensificar cada vez mais, vem a favor de todos. Lógico, como o César falou, nós temos um território imenso, com desigualdades que essa pandemia gritou mais ainda, né? Então, a gente vai ter que ajustar algumas coisas, mas, sem dúvida nenhuma, vem a favor, é inquestionável. Perfeito. Pessoal, agora a gente recebeu algumas perguntas específicas para cada um dos nossos participantes, então eu vou endereçar ela, aí caso alguém mais queira complementar ou falar alguma coisa, vocês me avisam, a gente vai conversando por aqui. Eu vou passar então a primeira pergunta para a doutora Vera, se é possível falar de tecnologia e cuidados paliativos no câncer. É possível aliar essas questões? Sim, por que não? Né? Eu acho que em todas as áreas, e o cuidado paliativo ele pode lucrar com tecnologia. Só que, numa das falas que eu disse, é assim, quando a gente não tem essa tecnologia tão disponível, a gente tem que caprichar na competência. E isso a gente faz, isso a gente sabe fazer, né? Agora, toda a tecnologia, ela vem a favor indiscriminadamente em qualquer fase do tratamento, seja no momento, seja na ação, momento do diagnóstico, seja durante as fases, né, do tratamento e
quando chega nos cuidados paliativos também, não resta a menor que não. Só que, deixa só falar uma coisinha, talvez no cuidado paliativo ela tenha que ser mais parcimoniosa ainda, né? Tem que caber melhor, ela tem que se ajustar melhor a cada caso, porque fazer mais não significa fazer melhor, né? Então, o uso parcimonioso adequado para cada caso em particular. Não tem como generalizar, cada caso é singular, é ímpar, então eu acho que este foco é muito importante, principalmente em cuidado paliativo. Não é pedir tudo, né? Não, mas pedir de maneira parcimoniosa que cabe a cada caso. Perfeito. E, doutor Taveira, claro, fica à vontade, César. Sim, eu acho que na nossa experiência na WeKinsey a gente tem muito espaço paliativo que utilizam a plataforma. Então, a gente tem casos de Aparecida, que nos últimos 45 dias de vida dela, ela utilizou a WeKinsey todos os dias, 1 hora e meia por dia, porque ela tinha dificuldade de se alimentar, vinha conversar com a nossa equipe. Ela tinha uma questão de finitude, uma relação com a finitude muito complexa, né? Poxa, como lidar com a morte? Como lidar com a ideia de que você está no tratamento paliativo, que você está próximo do fim? E ela tinha todo esse suporte, o manejo de dor também era feito. Ela morava a 400 quilômetros do hospital dela, era uma paciente do SUS. Se ela não fosse atendida pela equipe WeKinsey, ela ia no hospital, ser internada, viajar muito tempo, ir para longe de casa. E ela era uma pessoa muito humilde, da periferia, do interior. Então, assim, a tecnologia foi quem permitiu que ela falou que a WeKinsey foi uma das... Imagino que alguns pudessem ajudar tanto, porque o WeKinsey é gratuito e tem todo esse suporte no fim de vida dela. Então, acho que a tecnologia vem para facilitar muito. O sistema de saúde brasileiro, ele é centralizado. Assim, vamos lá, o SUS é descentralizado, mas você só tem hospitais de alta complexidade para tratar câncer em algumas cidades. Por exemplo, eu vou voltar no Nordeste uma vez, pacientes de Pernambuco têm que viajar 400, 500 quilômetros para ter tratamento. E no fim de vida, você fazer um paciente na morte, fazer essa viagem toda para poder ter um suporte de saúde, a gente vem para facilitar e o acesso. Ótimo, César, obrigado pelo acréscimo de informações. Eu vou, inclusive, a próxima pergunta é endereçada a você, César. Ela veio da Wanda Heloísa Ferreira, e a pergunta é: qual é a sua opinião sobre a inteligência artificial, sobre o uso, né, da inteligência artificial para diagnóstico ultra precoce de doenças, como, por exemplo, o câncer? Olha, eu diria que não é uma seara que eu entendo tanto, a inteligência artificial de diagnósticos precoces, mas eu diria que a inteligência artificial vem para somar muito na saúde. Inteligência artificial aliética vai possibilitar com que a gente tenha diagnósticos cada vez mais precoces, muito melhor sobre as síndromes que geram a originação do câncer e podem fazer com que a população, de fato, se trate precocemente viva. Um dos maiores desafios do Brasil, de longe, é a questão do diagnóstico tardio, né? O paciente descobre tardiamente, ele muitas vezes não fazem um exame genético, então, poxa, hoje, se a paciente é diagnosticada com câncer de mama e ela faz o exame genético, ela sabe se ela é BRCA mutado, se ela é HER2, essas genéticas, ela vai ter um tratamento muito com maior chance de cura. Então, a genética e a inteligência artificial, os dados vêm. E aí, pegando no Einstein, por exemplo, a gente tem uma startup, a Varstation, que faz sequenciamento genético de uma maneira super brilhante, que também trabalha com dados. Eu imagino que, poxa, se todos tiverem acesso a um sequenciamento genético e a gente conseguir inteligência artificial, a gente vai entender muito sobre o padrão de doença e vai conseguir tratar precocemente. E acho que as chances de cura são melhores para o sistema de saúde. Se o paciente é diagnosticamente, o custo de tratamento é menor, a chance de cura. Então, acho que a inteligência artificial vem para somar em todos os lados.
Perfeito, César. Doutor Riso, a gente já recebeu aqui ao longo do nosso bate-papo muitos comentários, né, sobre a questão da humanização e muita gente identificando um certo descompasso entre o avanço tecnológico, o avanço, sim, né, das telecomunicações, do acesso à internet, do celular, um descompasso entre esse avanço e a comunicação com o médico. A gente recebeu um comentário, por exemplo, de uma pessoa que estava assistindo a gente, que falou assim, falando em humanização, é doloroso ouvir de sua médica, você não precisa saber nada, a médica que sou eu. E isso inibe o paciente de tirar dúvida, né, se o atendimento presencial é ruim, imagina o remoto. E aí a gente recebeu uma pergunta que vai nessa linha também, né, sobre por que ainda existe uma grande distância entre a prática médica atual e os avanços da internet, a democratização das informações, a democratização da tecnologia. O senhor também detecta essa disparidade? E se sim, o que a gente pode fazer para tornar essa conversa mais fluida, né, entre médicos e pacientes? Eu queria começar primeiro com a pergunta anterior. Eu não gosto do nome inteligência artificial por um motivo simples. Inteligência que depende do sentimento. Né? Você não aprende algo que não te emociona. Então, o que a gente tem é inteligência aumentada. A gente pode até usar o mesmo AI, Augmented Intelligence, inteligência aumentada. E eu concordo com o César que ela vai ser um dos maiores instrumentos que a gente tem para diagnóstico ultraprecoce, junto com a genética molecular, enfim. Mas ela vai ajudar no diagnóstico, ela não vai fazer diagnóstico para ninguém, porque quem faz diagnóstico é médico. Com relação ao que a gente mencionou, só ao que se lamentar como esta. Né? Mostra não só uma má ética, como também um péssimo conhecimento de como você lida com um paciente, não com uma doença. Oportunidade de discutir isso, debate gravado, né? Mas não há a menor dúvida que esta questão de atendimento, ela está diretamente ligada à qualidade da pessoa que presta a internet, pelo telefone, a inteligência. Nenhuma dessas coisas vai transformar um mau médico num bom médico. Não vai transformar um mau enfermeiro num bom enfermeiro, como ela não transforma uma boa pessoa. Né? Existe espaço, eu concordo. Eu acho que parte desse diz respeito a esta pessoa que vocês estão vendo aqui. Sou de medicina no século passado. Eu, como mencionei na parte gravada, 40 anos na faculdade de medicina. Então, todo este modo de interações é realmente novo por uma porcentagem muito grande dos médicos que atuam hoje na ponta. É claro que, à medida que nós vamos tendo mais, e a professora Vera disse isso, à medida que nós vamos tendo mais jovens adentrando, mais pessoas que estão mais aptas, mais acostumadas a utilizar todas essas capacidades de mídia que nos então, melhorar essa distância. Mas eu insisto, nada disto vai mudar a qualidade da que você tem. Se ela for, ela vai ficar melhor. Se ela for ruim, ela não vai ficar boa. Né? É uma ferramenta, não era mágica. Não sabe lidar com outro ser humano, não sabe lidar com outro ser humano. Ótimo, doutor Riso, ótima reflexão. Eu vou fazer, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais de conversa, temos 2 minutos, então vou pedir para vocês serem bem objetivos na resposta. Que uma pergunta também que recebeu muitos votos sobre como aliar tecnologia e humanização quando a gente fala de pacientes com mais de 60 anos. César, você pode começar, por favor? Legal. Eu queria voltar em 2 perguntas. Doutor Riso, a gente pode fazer uma coisa no bom sentido. Eu acho que a inteligência artificial é diagnóstico, sim, tá? Acho que um ser humano vai validar, mas acho que tem uma chance da inteligência artificial fazer diagnóstico. Aliar pessoas com mais de 60 anos. Olha, a nossa experiência aqui na WeCancer é de quando um paciente com câncer age de um pouco mais de dificuldade em relação à tecnologia. A gente
o acompanhante, a família usando a tecnologia. Então, se o familiar ele tem um pouco mais de desafios, por que não o irmão, o neto, não ajudar esse familiar? O câncer, assim, é uma questão muito de ajuda, né, de todo mundo, então, de colaboração da família, das pessoas queridas com o paciente. Então, acho que existe sim um desafio, que ele não é facilmente resolvido. O Brasil ainda tem muita gente analfabeta, muita gente de lidar com tecnologias. Então, acho que caso, poxa, você tem um paciente com mais de 60 anos que tem dificuldade, a família é super importante para usar esses artifícios, essas novas formas de entender saúde para poder ajudá-lo. Então, acho que a família, como a doutora Vera falou mais cedo, acho que a família tem um papel super importante no tratamento e uma vez que tem um desafio, ela deve ajudar. César, obrigado. Mas você citou a doutora Vera, eu vou já passar a palavra para ela. Doutora, nessa questão dessa população com mais de 60 anos, a senhora já teve alguma experiência, enfim, né, de as duas coisas, tecnologia, humanização, e a partir dessa experiência, o que pode ser aprendido, né, e passado para frente? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu vou fazer 67 anos, né? Então eu me incluí dentro dessa faixa etária. Eu acho que ela subestimando aí um pouquinho o velho, né? O velho de agora, ele não está tão assim longe da tecnologia, não. Eu acho que ele pode dar boas surpresas. Mas como o César falou, eu acho que a família, o entorno, sabe? A rede social que esse idoso, que esse velho, ele cria, vai poder ajudar, sim. Mas a tecnologia ajuda em qualquer idade. E sempre tem um neto, sabe, que ajuda. Eu tenho um neto de anos, que ele fala assim, vó, deixa que eu faço para você. Não, mas então eu te ensino. Então sempre tem uma alma bondosa para socorrer a gente. Perfeito, doutora Vera. Acho que a senhora também tocou nesse ponto essencial, né? Que a gente está vendo uma verdadeira revolução, né, do envelhecer, não só no Brasil, mas no mundo, né? E as pessoas com mais de 60 anos, enfim, com um papel muito importante e ativo na sociedade no uso da tecnologia, como a senhora bem apontou. E os tratamentos agora, eles dão um prolongamento tão grande que o idoso, mesmo com diagnóstico de câncer, ele vive mais tempo e melhor. Perfeito, doutora. Doutor Riso, e o senhor, como vê essa questão? Pensando nessa população específica, né, mais de 60 anos, como unir tecnologia e humanização no tratamento do câncer? Olha, eu acho que pouco acrescenta, e a professora Vera abriram, acho que perfeitamente, inclusive o que a Vera colocou, que eu com 67 anos não é velho, velho é o cara com 85. Né? Nós mudamos o patamar, né? Mudamos em todas as áreas, né? Mas é verdade, eu acho que você hoje a idade média do paciente que nós temos internado no Einstein é 10 anos maior do que ela era 5 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas elas estão demorando mais para o momento que elas precisam ir para o hospital. Então, isto posto foi muito bem definido pela Vera, o César também definiu muito bem a amplitude que a gente pode dar para isso, deu discordar dele com relação à entrevista, nós vamos discutir isso um horário qualquer, a gente se vê nos corredores do Einstein ou na Eretz, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa aí que é importante, que é o papel do indivíduo da tecnologia. O criador da tecnologia, ela tem que ser endereçada para o público, é o problema de fazer e não ao contrário. Né? Tem uma tecnologia que é espetacular, mas o seu público-alvo não pode usar, ela não vai. Então, esse desafio não é um desafio do usuário, a família tem que se envolver, e é ótimo que a família se envolva. Eu aproveito disso, eu trabalho com pacientes crônicos, eu sei que o envolvimento da família e o que a gente tem com a família dessa turma é muito grande, mas é muito importante que os desenvolvedores da tecnologia entendam quem e façam a tecnologia amigável a quem usar. Eu não vejo isso como um problema, não. Pelo contrário,
contrário, que as coisas vão ficar cada vez mais fáceis, cada vez mais úteis. Isto vai ser também um fio para o paciente, para que ele possa ser empoderado, né? Que ele se sinta como parte do seu tratamento e a tecnologia que está envolvida no seu tratamento. Eu acho que são só coisas boas, não vejo de nem perigoso. Ótimo, doutor Riso. Pessoal, para a gente encerrar, eu vou ler aqui alguns comentários que a gente recebeu. Aliás, nossa mesa bombou, muitos comentários, muitas perguntas, muita gente assistindo. A Daiane Fernandes fala que ela acredita que a humanização é um bom não, a humanização e o bom acolhimento são fundamentais no tratamento oncológico. A Márcia Maria fala que a humanização é tudo para o paciente. A Denise elogiou a doutora Vera, fala, né, que todo momento de crise é um momento que se cria, foi algo que a gente comentou, né, na nossa primeira parte. A Mary também falou, perfeito, doutora Vera, a humanização deve continuar depois da pandemia. Eu acho que isso, obviamente, vocês vão concordar comigo, é um assunto que não se esgota aqui, né? A humanização continua. A Wanda falou também, né, que a educação em saúde faz toda a diferença, né, que ela acredita e trabalha, é testemunha, né, de como isso muda, né, o tratamento das doenças, é importante, que a Priscila fala aqui da importância da atitude empática do profissional de saúde, e como isso tem que estar não na aprendizagem, né, o Dr. Riso estava falando de como as novas gerações vão permitir isso, né, essa mudança na forma de lidar com o paciente. Enfim, muitos comentários bacanas. Então, agradeço demais primeiro a Nancy, que mandou aqui para mim por WhatsApp as perguntas e permitiu essa interação com o nosso público. E agradeço demais, né, a doutora Vera, o doutor Riso, o César, pelas ótimas conversas que nós tivemos, e todo mundo que assistiu a gente, né, nesse simpósio da Libes no TJCC. Espero que todo mundo tenha gostado. Esse é um assunto que não se esgota aqui. Espero reencontrá-los, né, futuramente em outras palestras virtuais e de preferência presenciais, né, quando essa pandemia acabar. Pessoal, ótima noite para todo mundo. Prazer estar com vocês e até a próxima. Obrigado. Tchauzinho, ótima noite a todos.